E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa em alto mar no ano de 1897. Uma embarcação se aproxima do litoral e é evidente que algo terrível aconteceu a bordo. Ninguém parece ter sobrevivido à viagem. O capitão foi amarrado ao leme, sem vida. Os ratos já estão fazendo a festa, mas chegando à praia eles não são os únicos a desembarcar. Os rastros na areia são de um animal bem maior. As marcas junto ao barco parecem ser de patas, mas aos poucos tomam a forma inconfundível de pegadas humanas. Vemos que o viajante misterioso acaba de chegar em Londres. Então pulamos para o ano 2000. Matthew Van Helsing é um milionário londrino e dono do Museu Carfax, onde mantém uma inusitada coleção de artefatos. Simon é seu jovem pupilo que nem sempre concorda com o mentor. Enquanto o rapaz pensa em revender itens e gerar lucro, o magnata está mais interessado em proteger suas relíquias. Analisando uma peça nova, ele observa que o artefato é próprio para lançar flechas de metal, talvez até mesmo feitas de prata. A inscrição diz que todos temem aquele que anda sob a auréola da noite eterna. Isso faz Simon rir, lembrando das lendas que acompanham a família Van Helsing. O avô de Matthew era um médico que colecionava antiguidades, mas acabou inspirando um personagem do livro Drácula e ficou com fama de caçador de vampiros. Saindo do escritório, Simon encontra a secretária do patrão, Solina. Resistindo aos seus avanços românticos, ela diz que não namora colegas de trabalho, apesar de admitir que a regra é bem recente. Ela saiu com Simon no mês passado, mas agora não quer mais saber dele. No fim do expediente, um guarda vai até a área restrita do museu. Fingindo atender um chamado, ele rende os seguranças e libera a entrada para os seus comparsas. O falso guarda se chama Trick. Ele cuida da parte de tecnologia, hackeando as senhas e desativando o sistema de segurança. O líder do bando é Marcos. Ele coordena toda a operação, conseguindo driblar até o reconhecimento de voz e o escaneamento de retina. Quando o cofre é aberto, seu interior parece uma cripta. Entrando com lanternas, os gatunos parecem um pouco surpresos. O lugar está cheio de mobília velha, candelabros e livros, além de vários crucifixos. Enquanto isso, Solina está passando pela entrada da área restrita. Ela vê o balcão abandonado e a porta do cofre escancarada. Depois de pensar por um momento, ela decide entrar na cripta. Seguindo pé ante pé, ela se assusta ao tocar um crânio sem querer. Ela percebe que há vários outros enfileirados na parede. E o mais estranho é a arcada dentária, porque todas têm um par de presas afiadas. Ela se assusta de novo quando Marcos chega de repente. Mas então descobrimos que eles não só já se conhecem, como são um casal. Foi Solina quem planejou o assalto, apesar de não conhecer o conteúdo do cofre. Pelo nível de segurança, ela esperava que os amigos encontrassem obras de arte muito valiosas ou até diamantes. Irritado com a namorada, Marcos diz que até agora eles só viram um monte de tralha. Se o cofre mais parece um brechó macabro, a esquisitice do milionário não para por aí. No andar de cima, sem saber do assalto ainda, Van Helsing está ocupado com um procedimento médico no mínimo incomum. Com uma seringa, ele realiza uma espécie de transfusão de uma sanguessuga para si mesmo. Suas pupilas mudam de cor e ele entra numa espécie de transe. Lá embaixo, os ladrões estão cada vez mais ressabiados com os arredores. Um rapaz chamado Shade levanta a hipótese de desistir do roubo e sair correndo. Marcos e Solina não querem nem ouvir falar disso. Chegando à câmara central, Trick diz que todo o resto já foi checado. Se realmente há um tesouro, tem que estar ali. A passagem tem um enorme crucifixo na frente, preso por correntes e cadeados. Eles conseguem removê-lo sem dificuldade, mas quando abrem a porta, a única coisa que encontram é um caixão. Perdendo a paciência, os ladrões começam a xingar Solina até que Marcos os interrompe. A teoria dele é de que esse aparato fantasmagórico está ali para afugentar invasores covardes. Tudo isso só torna a segurança ainda mais impressionante. Agora Marcos está convencido de que há um tesouro dentro do caixão. Como seus capangas ainda duvidam, ele diz que só vai pagá-lo se colaborarem. O incentivo é o suficiente e eles começam a trabalhar. Quando o caixão desliza sobre a superfície, um mecanismo secreto é acionado e lanças enormes descem do teto rapidamente. 2 dos rapazes pagam pela ganância com a vida, enquanto o resto assiste em choque. A armadilha também aciona o alarme geral do museu. Ao ouvir o som tão temido, Van Helsing murmura que não é possível. Ele então aperta um botão escondido, revelando um painel cheio de instrumentos de defesa. Ao mesmo tempo, os ladrões estão desesperados com o alarme. A única forma de escapar da cripta é explodindo uma das paredes. Preocupados com a fuga, ninguém nota um fenômeno curioso. O triste fim de seus amigos tinha sujado a tampa do caixão, mas agora ela está quase limpa de novo. O que quer que esteja lá dentro parece estar sugando o sangue. A essa altura, Shade e Trick só querem se salvar, mas Marcos insiste em levar o ataúde. Solina ameaça acabar com eles se não ajudarem. Quando Van Helsing chega à cripta, o bando já está longe e não há nem sinal do caixão. A manhã seguinte é o Mardi Gras, um carnaval de rua da cidade de Nova Orleans.
Uma jovem chamada Mary Heller está acordando de mais um pesadelo horrível. Ela mora com sua amiga Lucy, que tenta ajudá-la a superar o problema. As duas decidem passear e aproveitar a festa. Em Londres, Simon está chegando ao Museu Carfax. Ao saber sobre o roubo da noite anterior, ele sugere chamar a polícia, mas Van Helsing diz que não. Alguns itens do seu acervo pessoal foram obtidos de forma pouco tradicional. Por isso, ele prefere não envolver as autoridades e resolver o assunto ele próprio. O museu vai ficar sob os cuidados de Simon enquanto ele estiver fora. Nesse momento, os ladrões estão sobrevoando o Atlântico. Ninguém conseguiu abrir o caixão ainda e o grupo está começando a ficar desmotivado. Shade está sozinho quando fere o dedo sem querer. Enquanto ele resmunga sentado no chão, uma fumaça fina começa a sair das frestas do ataúde. Ele leva um susto ao perceber o que está acontecendo e vê que a fumaça está passando por baixo da cruz decorativa. Ao tocá-la, ele percebe que a cruz é móvel, finalmente conseguindo abrir a tampa. Ele fica enojado ao ver que há um ocupante no caixão. O homem deve ter sido muito perigoso quando vivo, a julgar pelas precauções. Seus braços estão acorrentados e um capacete de ferro cobre sua cabeça. O horror começa a dar lugar à curiosidade quando Shade vê as sanguessugas. Ele chega mais perto para investigar e então tenta remover uma delas. O bicho vai parar bem no olho dele, grudado com firmeza na pálpebra. Em pânico, o rapaz puxa com toda a força até soltar o verme antes de esmagá-lo com o pé. Incapaz de aprender a lição, ele chega ainda mais perto do falecido, quase encostando o ouvido nele. Então ele vê um crucifixo cravejado de rubis e comete o erro de tirá-lo do lugar. Isso liberta o viajante de seu longo sono. A primeira coisa que faz é apertar o pescoço de Shade. Trick ouve os gritos do colega e vai checar se ele está bem. Ele encontra o caixão fechado e sem ninguém por perto. Há sinais de luta e a porta do fundo está batendo. Trick vai até lá, chamando Shade sem obter resposta. O capacete metálico atinge sua cabeça quando ele espia pela entrada. Um ruído o assusta e ele então nota as correntes abertas. Alguma coisa parece ter se libertado de seus grilhões. Com cuidado, ele ergue a tampa e começa a gritar ao ver Shade deitado no caixão. Trick escorrega e cai de costas no chão. Um vampiro pendurado de cabeça para baixo é a última coisa que ele vê na vida. Justamente quando Marcos está dizendo que a barulheira é só turbulência, Trick é arremessado através da porta. A pessoa que vem logo atrás é quase um ser em decomposição. Mas então suas feições se transformam completamente em alguns segundos. A pessoa parada diante deles é agora um homem jovem e forte. Seu olhar firme, com a mão estendida, é o suficiente para hipnotizar Solina. Ela se afasta do namorado como se ele não existisse e cai nos braços do algoz. O vampiro não perde tempo, cravando os dentes em seu pescoço. Incrédulo com a cena, Marcos tenta derrotar o rival, mas suas balas não fazem nem cócegas. Então um tiro compromete a aeronave. O piloto também se assusta ao ver a tempestade monstruosa à sua frente. Não satisfeito com Solina, o vampiro parte para cima de Marcos também. É então que algo estranho ocorre com Mary Heller. Sozinha em seu quarto, ela de repente se vê dentro do avião de frente para o vampiro. Ele parece reconhecê-la e até diz seu nome. Antes que possa alcançá-la, Lucy entra no quarto e quebra o feitiço. Abalada com o incidente, Mary vai à igreja que sua mãe frequentava e fala com o padre David sobre o seu passado. Ela não se lembra do pai, mas desconfia que era um homem perigoso. Ela acha que a mãe guardava um segredo inconfessável e o que quer que seja deve ter sido transmitido a ela própria. David afirma que não sabe de nada, mas sua expressão diz o contrário. Algumas horas depois, Van Helsing chega a Nova Orleans. No aeroporto, ele vê uma notícia sobre a queda do avião em circunstâncias suspeitas e imediatamente entende o que houve. As vítimas foram levadas para uma cidadezinha chamada Clark, não muito longe dali. Van Helsing decide ir para lá sem notar que Simon veio atrás dele. No local do acidente, a repórter Valerie Sharp está tentando gravar uma chamada antes que anoiteça. Observando a moça pela lente, o câmera se assusta quando ela parece retesar o corpo de forma súbita. Um filete vermelho começa a surgir em seu pescoço. Só quando ele afasta a câmera é que o vampiro aparece. Valerie corre para o furgão apavorada. Pelas telas, ela vê o colega sendo atacado pelo que parece ser uma força invisível. Então o vampiro abre a porta. Por mais assustada que Valerie esteja, ela não resiste à sua mão estendida. Quando a noite cai, Van Helsing chega ao local onde estão as vítimas da queda do avião. Ele não parece muito surpreso ao ver que alguns sacos estão vazios. A única coisa que o sobressalta é a chegada de Simon. Ele tenta alertar o rapaz sobre o que está prestes a presenciar, mas não adianta muito. Abrindo um dos sacos, Van Helsing vê Solina e avança para atacá-la. Chocado, Simon tenta impedi-lo. É então que a moça ressuscita para seu completo horror. Ela foge para longe com um salto impossível. Shade aparece em seguida e dessa vez Simon não atrapalha o trabalho do chefe. Van Helsing rapidamente explica que essas pessoas são mortos-vivos. Simon ouve atônito as instruções de como proceder. O próximo a reviver é Marcos. Ele ri de Simon segurando uma cruz, mas logo percebe seu erro.
O crucifixo é uma estaca retrátil, o que não termina muito bem para Marcos. Um a um, todos os defuntos da gangue tentam atacar a dupla. Eles se defendem com balas de prata e estacas afiadas. Simon está prestes a liquidar Solina quando as sirenes são ouvidas. Os policiais a encontram presa à parede. No carro, Van Helsing explica os fatos. Drácula nunca foi um personagem de ficção. Quando ele veio para Londres há mais de um século, Van Helsing jurou derrotá-lo. Mas ao contrário de sua prole, ele não morre nunca. A única alternativa foi capturá-lo e mantê-lo preso na cripta, onde para isso Van Helsing bolou uma armadilha e enganou Drácula. O enjaulou e, com a ajuda de outros homens, perfurou seu coração de 4 direções. Logo em seguida, o prendeu no caixão. Para prolongar a sua própria vida até encontrar uma solução definitiva, Van Helsing descobriu que se ele se alimentar do sangue de Drácula através das sanguessugas, poderá ter uma longa vida sem se tornar vampiro. É claro que Simon fica atordoado com tudo isso. Desconfiando que o chefe ainda não revelou tudo, ele pergunta como ele sabia que Drácula viria para essa cidade. Vencido, Van Helsing entrega o último segredo: sua filha, Mary. A garota continua sofrendo com pesadelos e visões. Enquanto ela busca conforto na igreja, Solina está dando um show de desenvoltura na delegacia. O policial e o médico estão tão fascinados que mal percebem que alguém chegou logo atrás deles. O interrogatório termina com um banquete para os 2 vampiros. Simon e Van Helsing estão tentando encontrar Mary, mas a cidade está um caos. Drácula encontra Lucy na loja onde as moças trabalham. Ele pergunta por Mary e ela diz que moram juntas. Chegando em casa, Lucy o convida para entrar sem pensar 2 vezes. Ela explica que essa casa era da mãe de Mary e que as duas tiveram que redecorar tudo para se livrar da atmosfera religiosa. O convidado aprova a decisão das moças. Quando Lucy pergunta se ele quer café, ele deixa bem claro o que prefere beber. Enquanto os 2 se divertem, Mary tem um mau pressentimento a respeito da amiga. Ela tenta encontrá-la na loja, mas acaba sendo encontrada por Simon. Ele diz que é um amigo do pai dela, o que não ajuda muito. Eles não se falam há 12 anos e Mary não confia nele. Simon tenta explicar a situação quando um homem o aborda para pedir dinheiro. Ele tenta dispensar o pedinte, mas só ao ser atacado ele percebe que é Marcos querendo uma revanche. Dessa vez, Simon já aprendeu o que funciona e só termina a luta quando a cabeça do vampiro está a vários metros do corpo. Enquanto isso, Van Helsing está na casa da ex-mulher procurando a filha. Quem está esperando por ele é o seu inimigo. Drácula diz que Mary lhe pertence. Ela herdou o sangue roubado por Van Helsing para se manter vivo. É isso que a torna especial. Momentos depois, a moça chega em casa. Ela recebe uma ligação de Lucy. Com uma voz estranha, ela diz que está com o pai de Mary e então desliga. Preocupada, Mary vai até o quarto da amiga. Mas quem ela encontra é Van Helsing. Ele foi definitivamente derrotado. Lucy chega logo em seguida, vampirizada. Valerie e Solina estão com ela. As 3 começam a atormentar Mary até que o próprio Drácula aparece. Ele a persegue, alternando entre sua forma humana e a de um lobo. Simon chega quando Mary atravessa a porta da rua. Ele acerta uma bala de prata no lobo, mas a criatura apenas se dilui em centenas de morcegos. Ele pergunta a Mary onde está Van Helsing, e o silêncio da moça já responde tudo. Eles decidem passar o resto da noite na igreja. Agora Mary conhece sua origem e está inconformada com sua sina. Ela é parte do monstro desde que nasceu. Simon diz que deve muito ao pai dela e por isso vai protegê-la, custe o que custar. Para sua defesa, ele lhe dá a cruz que vira estaca. Então os 2 começam a estudar o vampiro, tentando achar uma conexão entre os elementos que podem detê-lo. A pesquisa é logo interrompida pelo próprio assunto em pessoa. Drácula não tem medo da igreja e nem da Bíblia. Simon diz para Mary fugir e tenta enfrentá-lo sozinho. Logo o vampiro some da biblioteca e vai atrás da moça no cemitério. A perseguição não é justa, pois ele consegue sentir a presença dela. Simon chega até eles tarde demais e os 2 desaparecem. Ele tenta procurar Mary pela cidade, mas é logo capturado pelo trio de vampiras que fazem de tudo para confundi-lo. Fiel aos seus princípios, ele consegue se livrar de Valerie, mas é nocauteado logo em seguida. Drácula está com Mary num terraço de onde eles observam a festa. Com uma mordida, ele a transporta ao passado para que ela conheça o seu maior segredo. Seu verdadeiro nome é Judas, e a sua existência infinita é o castigo pelo beijo traidor na Santa Ceia. Sua alma foi trocada por moedas de prata e essa é a conexão entre o metal e os símbolos cristãos. Depois que viu seu erro ao trair Jesus, queimou de remorso e ao invés de pedir perdão como Pedro fez, tentou acabar com tudo usando uma corda numa árvore. Como maldição, foi condenado a nunca morrer e viver vagando como sanguessuga. Mary parece comovida com tanta solidão. Os 2 se beijam e ele a leva até suas amigas. Elas estão com Simon e Drácula quer que Mary se alimente dele. Para a surpresa do amigo, ela concorda. Todos vibram com a mordida, mas Drácula percebe que termina muito rápido. Mary explica que Simon é um caçador de vampiros.
Mesmo transformado, ele nunca vai deixá-los em paz. Ela diz que quer sua cabeça. Orgulhoso, Drácula deixa que ela faça as honras. Logo antes do golpe fatal, Lucy percebe que o pescoço de Simon não foi mordido. Mary muda a direção no último segundo e é a cabeça de sua ex-amiga que voa no ar. Simon consegue se soltar e luta com Solina até acabar com ela. Mary parte para o confronto com Drácula. Ele diz que seus esforços são inúteis. Ele não pode morrer porque ninguém o quer do outro lado. Não importa o que ela fizer, ele será sempre devolvido a este mundo. Mary insiste em testar a teoria mesmo assim. Ela pula do terraço com ele, deixando-o preso por uma corda. Sua própria queda não tem muito efeito por conta de sua natureza semi-humana. Num arroubo de misericórdia, Drácula diz que a liberta, e ela volta a ser uma garota normal. O sol nasce e o vampiro é consumido pelas chamas. Mary assume o sobrenome do pai e toma para si o fardo de monitorar as cinzas de Drácula enquanto viver.